Vamos resolver agora esse exercício, pessoal, que vocês tiveram dúvida com relação a ele. Beleza? Então vamos lá. Esse exercício tem o seguinte enunciado: duas forças verticais são aplicadas a uma viga de seção transversal mostrada. Determinar a máxima tensões de tração e compressão na porção BC da viga. Ou seja, ele colocou essa porção BC da viga, pessoal, porque aqui vocês podem perceber que o esforço cortante ele é nulo, ok? Porque você tem essa ação dessa força de 9 kN, permanece constante, vem aqui, ó, 9 kN para baixo e zero. Então daqui para cá meu esforço cortante vai ser zero. Então isso significa dizer aqui que o meu momento vai ser o quê? Constante. Tá entendendo? Então, nessa região BC nós temos flexão pura, beleza? E qual o valor do momento? Ah, professor, a reação aqui neste engaste em C vai ser para anular o quê? Esse binário. Tá entendendo? Então note que a reação aqui vai ser a anulação desse binário, que vai ser 9 kN vezes 400 milímetros. Beleza, então já está determinado o momento. Ok? Então vamos lá, pessoal. Vamos analisar a questão de flexão pura, né? Ó, então, essa peça aqui, ela tem um eixo de simetria, né? Ó, esse eixo Y aqui, ele é um eixo de simetria. Então, o que eu tenho de um lado está espelhado no outro. Então, vem aqui e coloco o eixo, o símbolo de simetria. Beleza? Mas ele não é simétrico em relação ao eixo X. Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é o que? É determinar o centroide. Beleza? Então, vamos aqui, ó. Determinando o Y do centroide, ok? Porque, como eu tenho um eixo de simetria, o centroide tem que estar sobre esse eixo. E como esse eixo é o eixo Y, então perceba, pessoal, que eu vou ter que achar o ponto que tem coordenadas em Y. Porque em X eu já sei, vai ser tudo zero. Tá entendendo? Porque está sobre esse eixo Y que dividiu a estrutura em duas figuras simétricas. Beleza? Então vamos lá. Vamos utilizar a seguinte estratégia. Eu vou trabalhar com a figura. Então, a primeira figura que eu vou colocar vai ser a circunferência. E essa circunferência, pessoal, tem um raio de quanto? De 45. Beleza? Perceba que na tabela eu tenho tanto a área dessa circunferência, que não precisa, né? Porque você sabe que vai ser πr ao quadrado sobre 2, que também tem o centroide dela, que está lá escrito, determinado. Beleza? Depois eu vou trabalhar com este retângulo aqui, nessa parte aqui, isso aqui vai ser a figura 1, que é a metade da circunferência, aqui vai ser esse retângulo 2 e aqui vai ser esse retângulo 3, beleza? Ok, e depois eu vou trabalhar com outro retângulo que está do outro lado. Ficou bem organizadozinho de forma que vocês não vão se perder com relação a definir esses valores. Também, definido as figuras, vamos trabalhar primeiro com quem, pessoal? Determinando a área, ok? Depois a gente vai fazer determinando o y de cada figurinha dessa, beleza? Então, para a circunferência, qual é a área da circunferência? Como é a metade de uma circunferência, pessoal, vai ser π vezes 45 ao quadrado, que é o raio, dividido por 2, ok? Beleza. Já sei a área dessa metade de circunferência. Já esses retângulos têm área de quanto? De 30 por 10. Então vai ser o quê? 30 vezes 10, tanto para a figura 2 como para a figura 3. 30 vezes 10. Beleza? Pronto. Quando eu sei a área, pessoal, vou achar agora o que, pessoal? O y de cada figurinha dessa, ok? Primeiro, para a circunferência. Se você vai lá na tabela do livro, pessoal, ele vai dizer que o centroide de uma metade de circunferência está ao que? 4r sobre 3π, ok? Então, percebam que para este caso eu tenho que adotar um sistema de eixo de referência, porque eu vou ter que ter uma altura. Então eu vou adotar o sistema de eixo de referência, pessoal, atuando aqui ó, na base
na base dessa figura. Então aqui vai ser meu eixo X. Então percebe, pessoal, que essa circunferência, quando você vai olhar lá na figurinha, ela está em cima de um sistema de eixo. E diz lá, ó, 4R sobre 3π. Beleza. Mas note que nesse sistema de eixo que a gente está adotando aqui, o eixo X, eu vou ter que somar esse 4R sobre 3π, o valor de quanto? De 10. Ok? Então vai ser o que? 10 mais 4 vezes o R, que é 45, né? Dividido por 3π. Então, este é o valor do centroide dessa metade de circunferência. Eu tive que acrescentar 10 porque eu estou levando em consideração o sistema de eixo X, passando aqui na base da figura toda. Então vai ser o que? 10, que é essa distância daqui para cá, mais 4R sobre 3π. Ok? Isso tudo você vai fazer na calculadora. Em relação aos retângulos, perceba que o retângulo em relação ao sistema de eixo X aqui, a altura do centroide, tanto do número 2, da figura 2, como da figura 3, vai ser a metade de 10. Vai ser 5 e 5. Beleza? Pronto. Agora nós vamos fazer o que, pessoal? Vamos multiplicar o y vezes a área, ou a área vezes o y. Beleza? Quando vocês pegarem na calculadora, pessoal, vocês vão encontrar para esses valores 92,55863 vezes 10 a terceira milímetros cúbico. 30 vezes 10 vezes 5, pessoal, vai dar 1,5 vezes 10 a terceira milímetros cúbico. E 30 vezes 10 vezes 5 vai dar 1,5 vezes 10 a terceira milímetros cúbico. Então, para eu determinar o y do centroide, eu tenho que saber qual o valor da área, que eu vou obter somando essa tabelinha, essa coluna aqui, ó. Vocês vão encontrar 3,7863 vezes 10 a terceira, como é a área, milímetro quadrado. E eu vou precisar também do somatório dessa coluna, né, que vai ser o somatório do y vezes a área. Quando você coloca aqui na calculadora, pessoal, isso aqui vai dar 3. Eu só vou acrescentar 3. Isso aqui vai ficar o quê? 95,55863 vezes 10 a terceira milímetros cúbicos. Com isso, pessoal, eu consigo determinar o que? O meu y do centroide, que vai ser igual ao que? Ao somatório do y vezes a área dividido pela área. Então isso aqui vai ser igual a quanto? 95,55863 vezes 10 a terceira, isso em milímetros cúbicos, dividido pela área que nós determinamos como 3,7863 vezes 10 a terceira milímetros quadrado. Corta esse milímetro quadrado com isso aqui, pessoal. Quando você colocar isso na calculadora, vocês vão determinar o y do centroide como sendo 25,27429 milímetros. Então o centroide dessa figura, pessoal, já está posicionado. Ele está nessa posição aqui. Eu tenho 10, né, com mais 15, alguma coisa, eu tenho o centroide dessa figura. Então tudo que a gente vai trabalhar vai ser em função desse centroide, porque lá está passando o quê? A linha neutra, né, E essa distância daqui para cá vai ser de quanto? De 15,27429 milímetros. Perceba que daqui para cá tem 10, que é exatamente o centroide que a gente determinou, porque nós, na hora que fomos calcular
esse centroide nós utilizamos como sistema de eixo de referência um eixo passando aqui, ó, na base da figura toda. Beleza? Então você sabendo esse posicionamento do centroide, ou seja, eu já sei onde está a minha linha neutra, pessoal, eu consigo achar e determinar tanto os esforços, as tensões na situação mais comprimida, que está aqui em cima, como na situação mais tracionada, que está aqui embaixo, né? Ó, perceba que essa força predominante aqui em relação a C tem um braço de alavanca maior do que essa aqui. Então a predominância vai ser o quê? O momento nessa situação aqui, ó, nesse sentido. Ok? Então essa parte superior está sendo comprimida e essa parte inferior está sendo tracionada. Porque isso também vocês têm que identificar na hora da resolução do problema. Beleza? Então eu sei que a tensão vai ser igual ao M vezes o Y dividido por I. Como ele quer a tensão máxima de tração e a tensão máxima de compressão, esse Y passa a ser o quê? O C, né? Que é onde você tem a maior distância da linha neutra, tanto na parte comprimida como na parte tracionada. Beleza? Então vamos lá. Vamos determinar o momento? Determinando o momento. E nós já vimos que o momento é somente anular o binário, né? Ó, momento M. Então, quando você vai calcular um binário para determinar um momento, pessoal, o valor do momento, M, vai ser igual ao quê? Vai ser igual a força de 9 vezes 10 a terceira Newton, vezes o braço de alavanca, que vai ser igual a 400 milímetros, né? Ó, quando você coloca isso na calculadora, pessoal, vocês vão determinar esse momento de 3,6 vezes 10 a sexta Newton milímetros. Ok? Beleza. Determinar o momento de inércia. Ok? Aqui é onde foi que vocês tiveram bastante dúvida. Determinando o momento de inércia. Por quê, pessoal? Eu quero um momento de inércia em relação a esse centroide aqui, ó, que a gente posicionou aqui, ó, esse centroide. Aí muita gente teve dificuldade de trabalhar com essa metade de circunferência, né, ó? Mas não é difícil não, pessoal. Ah, professor, porque eu vou utilizar o teorema dos eixos paralelos e eu preciso do momento de inércia em relação ao centroide dessa metade de circunferência, eu não encontrei. Mas, pessoal, é só vocês trabalharem apenas com essa metade da circunferência, porque lá na tabelinha, pessoal, tem essa seguinte situação. Na tabelinha tem uma circunferência de raio R, ok? E aqui tem um eixo passando na base, que ele colocou lá o eixo X. Ele disse que o momento de inércia em relação a esse eixo passando na base, na metade da circunferência, vai ser igual a quem, pessoal? Vai ser igual a π vezes R a quarta dividido por 8, ok? Pronto, pessoal. Se você tem esse momento de inércia em relação a esse eixo, você vai ter também o momento de inércia em relação ao centroide, ou seja, ao X', porque além de eu ter esse eixo passando pelo centroide, ele fornece lá na tabelinha essa distância aqui, ó. Tá entendendo? Então vamos lá, ó. O momento de inércia em relação a esse eixo X, ou seja, eu vou até fazer equacionamento. O momento de eixo em relação ao eixo X vai ser igual o momento de inércia em relação ao centroide mais a distância deste centroide até a base aqui, ó, que está tabelado lá, ó, 4R sobre 3π. Tá lá na tabelinha de centroide. Vezes a área, que a gente sabe que é quem? Π vezes R ao quadrado sobre 2. Então vamos lá, pessoal. O momento de inércia em relação ao centroide vai ser igual a quanto? Em relação ao eixo X. Ó, o momento de inércia em relação ao eixo X passando da base vai ser igual a π vezes 45 a quarta dividido por 8. Que vai ser igual ao momento de inércia em relação ao centroide, que eu não sei, mas vou determinar agora, ó. Ok?
mais 4 vezes 45 dividido por 3 vezes π vezes 45 ao quadrado dividido por 2. Tá entendendo, pessoal? Quando você resolver isso aqui passo a passo, ó, isso aqui vai ser igual a quanto? Ó? 1,6103112 vezes 10 a sexta milímetros a quarta, que vai ser igual a esse momento de inércia em relação ao centroide, mas quando você resolve isso aqui, você vai encontrar 1,16024 vezes 10 a sexta milímetros a quarta. Então, quando você passa isso aqui para o outro lado, pessoal, diminuindo, você vai encontrar o momento de inércia em relação ao centroide igual a 0,4500721 vezes 10 a sexta milímetro a quarta. Então, este é o momento em relação ao centroide passando pelo centroide da metade de uma circunferência. Professor, mas aqui não está passando, não sei o que. Sim, mas agora nós sabemos em relação ao centroide. Então é só utilizar o teorema dos eixos paralelos. Agora, levando em consideração o que, pessoal? O nosso eixo passando pelo centroide dessa figura toda. Então nós esquecemos, nós utilizamos apenas a metade da circunferência com o eixo passando pela base para determinar o y do centroide. Então nós já o momento de inércia no centroide nós já temos. Agora eu posso vir para cá, por quê? Porque eu vou saber a distância do eixo, onde está passando a linha neutra, até o centroide da figura, beleza? E vou utilizar o teorema dos eixos paralelos, porque eu tenho também essas duas peças aqui, ó, retangulares, que eu também tenho que acrescentar no momento de inércia, beleza? Então vamos lá, ó. Determinando agora o momento de inércia da figura toda. Vou até colocar aqui, ó, agora no centroide, para vocês não se confundirem, da figura toda, ok? Aí eu vou até fazer um esquemazinho aqui, ó. Tá aqui, ó, beleza. E o centroide aqui, ó, passa aqui, ó. E nós vimos que essa distância aqui vai ser de quanto, ó? Que é o 25,27429 milímetros. Beleza? O valor do centroide dessa circunferência, pessoal, quando você vai lá na tabela que acha 4 vezes R dividido por 3π, quando você coloca 4 vezes 45 dividido por 3π, pessoal, vocês vão encontrar 19,09859 milímetros. Então eu sei que essa distância para o centroide daqui da circunferência vai ser esse valor, ó, 19,09859 milímetros. Então, ó, note que eu tenho a distância dessa metade de circunferência até a linha neutra, que a gente já achou como uma figura toda, tá vendo, ó? Então, essa distância. Então, para eu determinar o momento de inércia dessa figura, fica fácil, ok? Então, vamos lá. O momento de inércia em relação ao centroide, ou seja, em relação à linha neutra, vai ser igual ao quê? Qual é o momento de inércia em relação ao centroide dessa figura aqui? Vamos trabalhar com a metade da circunferência. Ah, professor, tá aqui, ó. O momento de inércia vai ser em relação ao centroide, vai ser esse valor que a gente achou anteriormente, porque as medidas que eu coloquei para determinar foram a mesma, foi 45, que é o raio. A área da metade de uma circunferência. Ah, professor, então eu vou acrescentar a esse momento de inércia em relação ao centroide do metade de circunferência a distância do centroide ao quadrado vezes a área. Exatamente, é somente isso.
Então, o momento de inércia em relação à linha neutra vai ser igual a 0,4500721 vezes 10 a sexta milímetro a quarta, mais a distância do centroide dessa circunferência, dessa metade de circunferência, até o centroide da figura, que a gente achou da linha neutra, que dá 25,27, e aqui vai dar o quê? 19. Note que esse 25,27 é até aqui embaixo, então eu tenho 10. Esse 19 eu vou ter que somar com mais 10 para fazer a diferença. Quando você coloca na calculadora, pessoal, vocês vão encontrar um valor de 3,8243 milímetros de diferença. Perceba que esse 19, como eu utilizei da tabela 4R sobre 3π, que é o eixo passando aqui na base, esse valor é 19. Mas esse aqui da linha neutra é em relação aqui embaixo, mas é só você somar 10, que é a altura dessa parte aqui. Então você vai fazer a diferença 29,09859 menos 25 ponto, ok? Quando você colocar na calculadora, pessoal, vocês vão encontrar essa diferença de 3,8243, isso que, pessoal? Ao quadrado, vezes a área, que vai ser o quê? Π vezes 45 ao quadrado dividido por 2. Então, isso aqui, pessoal, é o momento de inércia desta metade de circunferência em relação à linha neutra. Ah, professor, estou entendendo. Agora só falta o quê? O momento de inércia dos retângulos lá embaixo. Exatamente, ó. Somado a isso, mas como são dois retângulos e eles são iguais, duas vezes eu também tenho que utilizar o teorema dos eixos paralelos, beleza? Que vai ser o que, ó? Em relação à base é 30, vai ser 30 vezes 10. Como eu vou utilizar passando pelo centroide dessa figura, né? Ó, 30 vezes 10 ao cubo, que é a altura, dividido por 12. Mais a distância do centroide dessa figura até o centroide que a gente achou da figura toda. A figura toda foi 25, tá entendendo? Vou tirar quanto? Vou tirar 5. Então vai ficar o quê? 20, ou seja, do centroide eu vou tirar somente 5. 20, 27, 4, 2, 9. Isso ao quadrado, vezes a área, que é 30 vezes 10. Ok, pessoal? Então é bem simples. Então, quando vocês colocam isso na calculadora, vocês vão encontrar o momento de inércia agora da figura toda, vou ter que colocar aqui a figura toda, como sendo 0,7482212 vezes 10 a sexta milímetro a quarta, ok? Pronto, pessoal, se nós já sabemos o valor dos momentos de inércia do momento, nós vamos agora somente utilizar a formulação para tensões, né? Tanto na parte comprimida, e a gente sabe que a parte comprimida está lá em cima. Então, ó, o que é que vai acontecer? Esse C, que é exatamente o centroide, vai ficar para a parte tracionada, que é 25,27429 milímetros. Agora você vai pegar a diferença toda, ok? Vai pegar a altura de 10 mais 45, 55, vou tirar esse 25. Pessoal, quando você faz a diferença, você vai encontrar para a parte comprimida o valor de 29,72571 milímetros, beleza? Agora é somente utilizar na formulação para determinar as tensões. Vamos a ela. Para concluir, pessoal, vamos determinar as tensões na parte mais comprimida, como também na parte mais tracionada, que nós já identificamos, né, pessoal? De acordo com o momento aplicado, a parte mais comprimida é essa parte superior aqui. E a parte mais tracionada é a parte inferior, que é exatamente o centroide que a gente achou, ok? Então, quando eu for utilizar a formulação
que a tensão vai ser igual ao M vezes C dividido pelo momento de inércia, se eu quero determinar para a parte mais tracionada, ou seja, o sigma T, vai ser igual ao momento aplicado vezes o CT dividido pelo momento de inércia. Percebe, pessoal, que a gente já definiu que o CT vai ser igual a quanto? 25,27429 milímetros, ok? Então, que era exatamente o centroide que a gente tinha determinado. E o outro a gente fez a diferença, né? Pegou a parte mais alta da estrutura e tirou do centroide. Ok, pessoal? Quando você coloca essa formulação, né, ó, essa tensão vai ser igual. O momento que nós já determinamos, né, o momento que atua na estrutura, foi um momento de 3,6 vezes 10 a sexta Newton milímetro, né, ó, então vamos lá, ó, 3,6 vezes 10 a sexta Newton milímetros, vezes o CT, que a gente definiu como sendo 25,27429 milímetros, ok? Dividido pelo momento de inércia, que nós também determinamos que foi esse 0,74, ok? 0,7482212 vezes 10 a sexta milímetro a quarta, ok? Essa quarta eu posso cortar com esses 2 milímetros e ficar ao quadrado. Quando você coloca na calculadora, pessoal, vocês vão encontrar para mais tracionado 121,60 newton por milímetro quadrado, que isso aqui vai ser igual a 121,60 megapascal, ok? Pronto, a parte mais comprimida, nós definimos que a parte mais comprimida foi essa parte superior, que deu 29,72571 milímetros. Então, quando eu for utilizar a formulação, vai ser o momento, agora vezes o CC, ou seja, a parte mais comprimida dividido pelo momento de inércia. Quando você substitui, o momento é o mesmo, 3,6 vezes 10 a sexta Newton milímetros, vezes a parte mais comprimida, ou seja, a distância da parte mais comprimida até a linha neutra, que foi 29,72571 milímetros, isso dividido pelo momento de inércia, que foi 0,7482212 vezes 10 a sexta milímetro a quarta. Corta-se a quarta com esses 2 milímetros, fica ao quadrado. Então, quando você vai colocar na calculadora, pessoal, vocês vão encontrar o valor de 143,02 newton por milímetro quadrado. Tá correto? Não, professor, tá não, porque essa parte ela tá comprimida. Isso aqui tem que ser negativo, exatamente, que vai ser igual a menos 143,02 megapascal. Ok, pessoal? Então aqui nós temos a tensão na parte mais comprimida e a tensão na parte mais tracionada nesse nosso exercício. Ok? Entendido? Então, pessoal, vamos para um outro exercício.